Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje continuarei falando sobre a Portaria Interministerial 4226 de 2010, que fala sobre o uso da força e o emprego de armas de fogo por agentes de segurança. Vimos que a portaria interministerial, porque foi assinada por dois ministros em 2010, lá, ministro da Justiça e ministro dos Direitos Humanos. Essa portaria foi criada levando em consideração o quê? Que a atividade policial, em determinado momento, ela tinha como consequência várias mortes e também lesões graves a pessoas, sejam elas os criminosos ou também terceiros que estavam próximos ali naquela situação, na situação criminosa ou na situação de combate entre a polícia e os criminosos, ou os agentes penitenciários e os criminosos. Vimos ontem que ela é obrigatória para o Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, do qual os senhores farão parte, e também é obrigatória para a Força Nacional de Segurança Pública. Hoje falaremos sobre as regras número 10, diretrizes número 10 e 11. Elas falam que quando houver uso da força e, em decorrência do uso da força, houver morte ou lesão grave, os agentes e os órgãos deverão tomar algumas providências. Mas quais são essas providências, pessoal? Vamos lá. Regra número 10 e regra número 11. Olha só. Quando houver uso da força e, em decorrência desse uso da força, houver morte ou lesão grave, olha só o que os agentes deverão fazer. Vamos lá. Os agentes deverão facilitar a prestação de socorro e também a assistência médica aos feridos. 2. Deverá preservar o local. 3. Comunicar o uso da força a quem? Ao seu superior ou à autoridade competente. 4. Deverá preencher um relatório individual sobre o uso da força. Nesse relatório individual, lá, se não me falha a memória, na regra número 24, há diversos pontos que deverão ser preenchidos pelo agente para justificar aquele uso da força, ok? Repetindo, facilitar a prestação de socorro, preservar o local, comunicar o superior ou autoridade competente e 4, preencher o relatório individual. Fácil? Muito fácil. Só que a prova pode fazer o seguinte, ela pode confundir, ela dizer que é uma atribuição do órgão ou vice-versa, uma atribuição do agente, ou seja, confundi-lo. Ele traz lá na assertiva, essa atribuição é do agente, só que na verdade é do órgão. Ou essa atribuição é do órgão, quando na verdade é do agente. Então vocês têm que prestar atenção nas diretrizes número 10 e número 11, ok? Vamos lá para o número 11, que fala sobre as atribuições dos órgãos quanto à comunicação daquele uso da força, ok? Vamos lá, bem fácil também. Em relação aos órgãos, os órgãos devem facilitar a assistência ou um auxílio médico àquelas pessoas feridas. Só que, olha só, em relação a esse auxílio, em relação a essa assistência, se você observar as regras número a letra A e E, são bem parecidas. Só
que mudam, se não me falha a memória, os verbos. Na A, fala assim, facilitar o auxílio médico e assistência médica. E na E, fala promover. O órgão deverá promover aquela assistência ou auxílio médico. Beleza? Então preste atenção a letra A e letra E, os verbos. Ok? Preste atenção nos verbos. 2. Temos recolher ou identificar armas e munições. Recolher e identificar armas e munições. Perfeito? 3. Solicitar perícia criminalística para que essa possa analisar o quê? O local e os objetos. 4. Enquanto os agentes devem comunicar o fato, o uso da força aos superiores e a autoridades competentes, ou melhor, ou a autoridades competentes, os órgãos devem comunicar o uso da força aos familiares aos familiares ou amigos dos feridos. Perfeito? Comunicar aos familiares ou aos amigos dos feridos. Prosseguindo. Em relação a essa investigação, ela é muito interessante. Vocês devem saber que os órgãos têm um órgão de controle interno que faz algumas investigações para verificar se aquela conduta do agente de segurança, do agente público, é uma conduta devida ou indevida, lícita ou ilícita, vamos dizer assim, ok? Então, que órgão é esse? A corregedoria, perfeito? Então, lá nas diretrizes, na diretriz número 11, nós temos o seguinte, que os órgãos deverão iniciar o quê? Uma investigação imediata por meio da corregedoria. Tá aqui, ó. Investigação imediata. Para finalizar, nós temos que os agentes que se envolveram no uso da força, eles deverão passar por um acompanhamento psicológico, ok? Acompanhamento psicológico. E, no caso desse uso da força, se houver morte no uso da força, em decorrência do uso da força, houver morte, nós temos que o agente de segurança deverá ser afastado temporariamente, pessoal. Afastado temporariamente. Mas a diretriz número 11 fala que esse afastamento temporário somente ocorrerá quando houver resultado letal. Perfeito? Então preste atenção a essas regras aqui, ó. Tira foto aí, tira foto. Que aqui é um bizu feroz de prova, ok? Até mais!